só, meninos. Vocês começaram nessa época efervescente ali que eu tô falando, né? Em 85 a gente tem várias efemérides, né, de 40 anos. É a estreia da Legião Urbana, é Rock in Rio, é um monte de coisa, né? Eu participo escrevendo sobre o disco circular do Hit no livro 1985, o ano que repaginou a música brasileira, organizado pelo jornalista Célio Albuquerque. Um prazer enorme. Eu, Sal, um jornalista desconhecido no meio de tantas feras lá, escrevendo sobre vários discos, né? Então, vocês surgiram nessa época efervescente do rock nacional. Legião, Paralamas, Engenheiros, RPM. Como era estar dentro daquela cena, sendo uma banda de Porto Alegre, tentando furar o eixo Rio-São Paulo? Olha, Sal, eu lembro que a nossa trajetória entre começar a ensaiar, entre começar a tocar em alguns bares e já parar, né, com uma fita demo numa gravadora aí e efetivamente gravar em São Paulo, foi bastante rápido. Então a gente foi meio pego de surpresa por isso, porque pô, tinha uma galera batalhando há bastante tempo e tudo mais, mas aquele velho chavão da hora certa no lugar certo, né? Às vezes nem sempre do jeito certo, mas aconteceu que a gente começou a correr atrás do que estava acontecendo. Então, não foi exatamente planejado. Isso de daqui a pouco a gente tá dividindo um palco com uma banda dessas, ou de cruzar no camarim de uma emissora. Eu me lembro de um festival muito grande que teve numa praia do Espírito Santo. Não, uma praia do Paraná. E aí foi a primeira vez que a gente cruzou bem, mesmo com Engenheiros no palco, cruzou com o Kid de Abelha, com essas bandas, e a gente tava naquela, assim, nossos ídolos estão ali, ó. Então, eu digo, isso não foi uma coisa planejada, porque a gente teve que correr atrás da máquina, o escritório teve que fazer um staff para poder atender a demanda, e daqui a pouco uma gravadora tinha divulgadores que estavam querendo nossa presença para ir nos programas, e enfim. Então, foi assim, meio que a vida foi nos empurrando até um certo período. Entendi. Carlão, quer comentar alguma coisa? É muito legal essa tua história de que vai se escrever sobre 85, né, que foi um ano tão emblemático, acho, para a música brasileira. Assim, a gente sempre sente, parece que o rock parece que foi um pouco subestimado dentro da história da música brasileira, né? Assim, por incrível que pareça. Mas é bom saber, né, que isso está sendo lembrado, que está participando disso, assim, a gente vai querer ver o resultado dessa história, e eu acho que vai ficar uma história muito bonita, sem dúvida. Legal. Maravilhoso ter que fazer parte disso. Eu tenho muito, muito orgulho, assim, eu entrei aos 45 do segundo tempo, mas entrei e estou feliz da vida com esse trabalho aqui que eu faço no Pitadas do Sal, que me levou a isso, né? E eu quero aproveitar para dar um recadinho para quem não conhecia o canal, para já deixar o like, se inscrever no canal, acessa o acervo do Pitadas do Sal, porque é muito bacana, são 5 anos de conteúdo aí, conteúdo totalmente independente, como o Sadi e o Carlão estavam falando ali, correndo atrás da máquina, para a gente manter a cultura de pé. Apoie os independentes. E quanto ao livro, fazer um rápido merchan aqui, 1985, o ano que repaginou a música brasileira, produzido e organizado pelo jornalista Célio Albuquerque, lançamento da Garota Book FMs, Garota Books FM, da querida jornalista Cris Fuscaldo. Entrem no site da editora e participem. Falta uma semana para encerrar ali a campanha do financiamento coletivo, para você já garfar o seu exemplar, livraço, 400 e poucas páginas, com todos os discos, todos não, 85 discos resenhado por feras. Tem Leone falando sobre o primeiro álbum solo do Cazuza, o Léo Jaime falando sobre o álbum dele, Sessão da Tarde. Tem vários jornalistas, vários criadores de conteúdo do canal também. O Júlio Ettore, que é amigo aqui, parceiro do canal, também escreve sobre o primeiro álbum da Legião Urbana.
tem o Bruno Ascari, que também é um ótimo criador de conteúdo sobre música. Então, assim, ó, é livraço, cara. E tem que contar os feras, né? Que vocês precisam. Guilherme Arantes escrevendo sobre o álbum que ele lançou em 85, que tinha cheia de. Tinha, não, tem cheia de charme. É livraço, é livraço. No início, vocês estavam comentando, né? Tem uma história com Bar Bangalô também, né? O primeiro show foi para umas 80 pessoas e tal. Eu fico imaginando essa energia ali, né? Jovem, cheio de ideias, sonhando alto. E o rock tinha isso, era um bando de moleques, no bom sentido, fazendo música para um bando de moleques. Isso que é muito gostoso. A gente, em determinado momento, o rock nos permitiu ouvir as músicas dos nossos parceiros, dos nossos amigos. Nossos iguais, né? Porque até a década de 50, antes do surgimento do Elvis, o jovem ouvia a música que os pais ouviam dentro de casa. Os grandes standards do jazz, e os crooners e tal. E a partir do rock and roll teve isso. O rock falando para os seus iguais, né? Eu tenho uma teoria para isso também. Eu sou cara de um monte de teorias, né? Manda. Não, mas que o que aconteceu é que nos anos 80, por exemplo, a rádio, né, que era predominante assim como meio de divulgação de música, ela estava praticamente tomada pela música vinda dos Estados Unidos, né, da Inglaterra, enfim, a música cantada em inglês. Ela não tinha a MPB tinha perdido um pouco o contato. Inclusive brasileiros cantando em inglês para entrar na onda. Enfim, mas música que não era cantada em português. E a MPB tinha perdido a conexão assim com o público jovem, né, de alguma forma, e não tinha sobrado nada no lugar. Assim. Então, quando começou o rock, ele acabou ocupando muito esse espaço que foi deixado, foi meio que, não vou dizer, tinha perdido um pouco da atenção, né, das gravadoras e tudo, que era de uma música jovem, uma música que criasse uma conexão com o público jovem cantada em português. Então foi uma descoberta, né? Quando isso começou a surgir, começou a dar certo, a coisa ganhou um volume, assim, Bom, o rock foi a coisa que mais tocava, né, nos anos 80 na rádio. Assim. Hoje em dia é difícil de acreditar nisso, assim, mas foi. Né? As playlists, as rádios, inclusive as rádios mais, como é que eu vou dizer, que atendiam o público mais distante, assim, dos grandes centros, assim, ela tocava Paralamas, tocava Legião Urbana, tocava Titãs, tocava Nenhum de Nós, sabe? Tocava a gente, tocava Astronautas de Mármore, foi um absurdo que tocou, assim, a quantidade de pessoas que ouviram essa música e que, de alguma forma, tiveram um pequeno contato com o trabalho do David Bowie, né? Isso aí é um grande orgulho para nós, né? Então foi um momento muito especial assim da música. Eu acho que é difícil até, como eu disse, assim, a gente conseguir falar isso, até porque o rádio, hoje em dia, a rádio não tem mais a mesma presença, né, na vida das pessoas, né, enquanto veículo de difusão de música, né. No Brasilzão profundo tem ainda. O rádio tem muita importância. Temos Veco na sala.